Saudações fraternais a todos, mais uma aula. A partir de agora vamos destrinchar a história de um santuário que já dura por 3.000 anos, ou seja, 3 milênios. Vou te explicar o Santo Templo de Jerusalém. O Santo Templo, na realidade, existiu e foi destruído e será reconstruído por quem? Por Israel ou pelo governo do anticristo? E quando iniciará esta obra da reconstrução? E onde será reconstruído? Afinal, você sabe o que foi o Santo Templo? Fique aqui que eu te conto tudo agora. Antes é preciso dar a definição do termo templo. Tenho aqui comigo a Bíblia Sagrada e tenho também uma obra monumental. Está sem capa, Pequena Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, o mestre Orlando Boyer. Então, todos os comentários da aula será embasado na Bíblia e na Enciclopédia Bíblica do mestre Orlando Boyer. O vocábulo templo significa um edifício consagrado para culto religioso. Para entender melhor a história do Santo Templo, precisamos nos reportar a 1000 anos antes de Cristo, segundo Samuel, capítulo 7. Era início do reinado de Davi, que desde então já demonstrava interesse de construir um templo para que substituísse o tabernáculo de Moisés. Então, somente no final do seu reinado de 40 anos que os fatos começaram a se concretizarem. Já naquela altura dos acontecimentos, no final do reinado de Davi, Deus deu o projeto, a planta do santuário para Davi, com uma restrição. Restrição esta imposta pelo próprio Deus. Ele, Davi, não poderia edificar o santuário tão desejado, por alguns motivos. Dentre eles, Davi tinha participado de muitas guerras, pelejas, portanto, estava com as mãos manchadas de sangue. Coube a Davi tão somente a incumbência de providenciar a área, ou seja, o terreno, onde haveria de ser construído o santuário, preparar o material, preparar os colaboradores e preparar o seu filho, o príncipe herdeiro, Salomão, para construir o Santo Templo em Jerusalém. Aqui vale uma observação. No mesmo local onde Salomão, filho de Davi, edificou o templo, 1100 anos antes, Abraão tinha estado ali quando ele foi, num ato de obediência a Deus, sacrificar o próprio filho, fato que não aconteceu. Aquele local chamava-se Monte Moriá. Pelo fato de ter sido Salomão o edificador do templo, essa magnífica obra ficou conhecida como o Templo de Salomão. E aqui vale uma nota de rodapé. O período da monarquia de Israel, de 650 anos, ficou conhecido esse período como o período do Templo de Salomão. Porque, com exceção Saul e Davi, todos os monarcas de Judá contemplaram o Templo de Salomão. O último rei da dinastia davídica, antes do cativeiro da Babilônia, foi Zedequias.
e o ano já era 586 antes de Cristo. Naquele ano, 586 antes de Cristo, o exército de Nabucodonosor, rei de Babilônia, invade Judá pela terceira vez. Destrói a cidade e também destrói o templo. O templo vira cinza. Isso depois de quase 500 anos de existência do Santo Templo. 50 anos depois, o Império da Babilônia já tinha sucumbido. Ciro, rei da Pérsia, nomeia Zorobabel governador da Judéia e dá uma incumbência ao mesmo para que ele reconstruísse a cidade e também o templo. Zorobabel, sendo governador, iniciou as obras da construção do templo no ano 536 a.C. Obras estas que duraram 20 anos, isso contando com as interrupções e os embargos. Em 516 a.C., as obras foram finalizadas. Embora Zorobabel tenha ganhado fama e notoriedade por ter sido o reconstrutor do Templo de Salomão, três dos seus contemporâneos também fizeram a diferença, sendo eles o sacerdote Josué e os profetas Zacarias e Ageu. Só para deixar claro, o templo de Zorobabel foi reconstruído no mesmo local dantes era o templo de Salomão. Vale outra nota de rodapé. Neemias encerrou a história do Antigo Testamento, enquanto que Malaquias encerrou as profecias do Antigo Testamento. Já no período interbíblico, portanto, no ano 200 a.C., a Judéia estava sob o domínio da Síria. E quem governava a Síria era um maluco chamado de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, inimigo declarado dos judeus, saqueou a cidade de Jerusalém, profanou o templo e comprometeu a estrutura do templo de Zorobabel. Já era o ano 33 a.C., a Judéia estava sob o domínio do Império Romano, que nomeou Herodes o Grande como rei da Judéia. Herodes era descendente dos edomitas e não era nada bom, tanto que mandou matar 2 dos seus filhos. Mas para fazer média com os judeus, fez um restauro total do templo de Zorobabel, que a partir de então ficou conhecido como o Templo de Herodes. Sobre isso, o historiador Flávio Joséfo descreve minuciosamente, porque foi testemunha ocular do restauro do Templo de Herodes. No interior desse templo, Jesus curava, pregava e até mesmo expulsou os cambistas. Também Jesus profetizou a respeito desse templo, profecia essa que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. É bom que se diga que tudo ali no templo apontava para Cristo e a sua obra expiatória. Os ritos, os objetos, a mobília, tudo apontava para o sacrifício no Calvário. Tudo convergia para a nova aliança. Nova aliança que foi instaurada no derramamento do sangue e, consequentemente, na morte do Salvador. Isso foi tão notável, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, que até o véu do templo partiu, abrindo caminho, acesso franqueado
para o trono da graça. As profecias ali estavam se cumprindo de forma gloriosas. E digo mais, a partir daquele momento da nova aliança, nenhum lugar da terra é mais santo do que outro. O ano já era 70 depois de Cristo. O general Tito, filho de Vespasiano, imperador de Roma, invade Jerusalém com seu exército, destrói a cidade e o templo vira cinza novamente, se cumprindo assim as profecias de Jesus em Mateus 24. Mas sobre os acontecimentos do ano 70 depois de Cristo, falaremos em outra aula. O ano agora já era 136 depois de Cristo. O imperador de Roma era o atrevido Adriano, atrevido e cruel Adriano, inimigo dos cristãos e inimigo dos judeus. Constrói no mesmo local do templo de Herodes um singelo templo em homenagem ao padroeiro Júpiter, o deus, entre aspas, de Roma. O ano agora já era 363 depois de Cristo. O imperador de Roma, Juliano, para contrariar as profecias de Jesus, mandou edificar um templo para os judeus no mesmo local do templo de Salomão e Zorobabel. Mas, de forma sobrenatural, não conseguiu. A história diz que no local dos alicerces saía labaredas de fogo. Nos dias atuais, no mesmo local onde antes o templo de Salomão e Zorobabel, está situada, erguida, portanto, uma mesquita dos muçulmanos, o Domo da Rocha. E é aí onde está o problema para eles, porque as profecias hão de se cumprirem integralmente e cabalmente. As profecias consistem na reconstrução do Santo Templo da 70ª semana de Daniel, conforme profetizado por Daniel, retificado por Jesus, por Paulo e por João no Apocalipse. Esse templo, portanto, não deve ser construído ou reconstruído no tempo dos gentios. Só deve ser reconstruída quando entrar a 70ª semana de Daniel, ou seja, a última semana de Daniel. Portanto, a mesquita tem que desocupar o local para que o Santo Templo seja reconstruído. Mas isso é assunto para outra aula. Preciso enfatizar mais e deixar claro. Esta profecia, ela indica para as 70 semanas de Daniel, a última semana profética, porque a profecia foi para a cidade de Daniel e o povo de Daniel, portanto, os judeus. Semanas ali são semanas de ano, ou seja, cada semana, 7 anos. Esse templo será reconstruído na última semana e em tempo hábil, ou seja, em 1260 dias ou 42 meses. Deve já estar reconstruída. Por quê? Porque na metade da semana vai chegar o assolador. Mas a grande pergunta é: quem irá construir o Santo Templo? Os israelitas ou o governo do anticristo? Bom, Paulo chama esse templo, quando ele escreve para os cristãos de Tessalônica, na segunda carta, no capítulo 2, e no versículo 4, Paulo chama de o templo de Deus. João, quando escreve o Apocalipse, lá no capítulo 11, ele chama também de templo de Deus. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele chama de lugar santo. Quanto ao templo da 70ª semana de Daniel, ou seja, da grande tribulação,
A Bíblia não diz que fim levará esse templo, haja vista que ele só vai durar 7 anos. Certo é que após a grande tribulação vai entrar a era milenar, o reino milenial de Cristo, que vai durar, conforme o termo já diz, 1000 anos, sendo que na era milenar, no reino de Cristo, será reconstruído, ou seja, será construído um templo, que esse templo vai se estender por todo o reino de Cristo. Pelo menos 5 profetas literários da Bíblia falaram sobre esse templo do reino de Cristo. Foram eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias e Joel. O mesmo tem as suas curiosidades peculiares, e eu estou falando do Templo do Milênio. Um detalhe curioso sobre o Templo do Milênio é que o mesmo será construído pelo próprio Jesus, ou melhor, sob suas ordens. Bom, fico por aqui. Até a próxima. Obrigado por nos acompanhar. Bom, ensinar também é um mandamento. Deus abençoe você e sua família.